Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aqui Estudos. Se você é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Hoje eu ensinarei como fazer uma redação do Enem utilizando 30 linhas e 4 parágrafos. O tema será Impacto da maconha no ser humano. Primeiro deve começar pela introdução. É o início do texto, contendo o tema a ser desenvolvido, exposto com muita clareza. Envolve o problema a ser analisado. Geralmente pode ser exposto em apenas um parágrafo. Uma introdução não deve ser muito longa para não desmotivar ou ficar cansativa para o leitor. Se a redação tiver 30 linhas, aconselha-se a que o escritor use de 4 a 6 para a parte introdutória. E depois a tese nada mais é do que a sua opinião, o seu posicionamento a respeito do tema, e ela é a ideia principal da redação. Em outras palavras, se você pudesse resumir a sua dissertação inteira de 30 linhas, talvez, numa única frase, essa frase seria a tese, a ideia principal do texto. Afinal, nós devemos escrever uma dissertação inteira para comprovar a nossa tese. O uso de maconha pode levar ao desenvolvimento do uso problemático, conhecido como transtorno do uso de maconha, que assume a forma de dependência em casos graves. Os transtornos por uso de maconha são frequentemente associados à dependência, na qual uma pessoa sente sintomas de abstinência quando não está tomando a droga. As pessoas que usam maconha frequentemente relatam irritabilidade, dificuldades de humor e sono, diminuição do apetite e desejos, inquietação ou várias formas de desconforto físico que atingem o pico na primeira semana após o abandono e duram até 2 semanas. Agora o segundo parágrafo, argumentos de autoridade. Como o próprio nome já indica, o argumento de autoridade tem como objetivo validar as ideias através da fala de alguém que é especialista em determinado assunto. A dependência da maconha ocorre quando o cérebro se adapta a grandes quantidades da droga, reduzindo a produção e a sensibilidade aos seus próprios neurotransmissores endocannabinoides. O transtorno por uso de maconha torna-se vício quando a pessoa não consegue parar de usar a droga, mesmo que ela interfira em muitos aspectos de sua vida. As estimativas do número de pessoas viciadas em maconha são controversas, em parte porque estudos epidemiológicos de uso de substâncias costumam usar a dependência como um substituto para o vício, embora seja possível ser dependente sem ser viciado. Agora vem o segundo argumento. Um argumento por comprovação é aquele que apresenta dados, estatísticas, e se baseia em fatos mensuráveis. Ele fornece muita credibilidade ao texto, pois demonstra em números o que o autor está tentando passar ao leitor. Dessa forma, é um ótimo recurso para se utilizar no momento de comprovar a sua tese, ou seja, trazer informações que contribuam com o seu ponto de vista e ajudem a convencer o leitor da sua opinião. Embora a maioria das pessoas não se torne viciada em maconha, o vício é um risco potencial. Devido aos possíveis efeitos da maconha no cérebro em desenvolvimento, é importante estar especialmente atento aos sinais de dependência de maconha em crianças e adolescentes. Existem recursos e opções de tratamento disponíveis para aqueles que estão enfrentando o vício. A variação de humor cria um cenário de angústia para quem convive com o usuário em estado de codependência química. Ela prejudica ainda mais os perfis que têm histórico familiar de ansiedade, por exemplo. Nesses casos, pode ser um gatilho para o despertar de emoções negativas que levam o indivíduo a ter pensamentos ruins ou cometer atos arriscados. E por último vem a conclusão. É a síntese do problema tratado no decorrer do texto, fechamento da redação. Se a redação está planejada para 30 linhas, a parte da conclusão deve ter 4 a 6 linhas. Na conclusão, as ideias tratadas no texto propõem uma solução. O ponto de vista do escritor, apesar de ter aparecido nas outras partes, adquire maior destaque na conclusão. O consumo da maconha reduz a atividade motora, o que colabora para a diminuição da temperatura do corpo. Nessa situação, o sistema digestório é ativado pela hipotermia, aumentando a sensação de fome e fazendo com que a pessoa tenha vontade de comer. O primeiro passo para combater a dependência de drogas é o reconhecimento desse estado. Ou seja, o usuário de maconha precisa aceitar sua realidade e ter consciência de que precisa buscar ajuda. Isso fará com que encontre suporte quanto antes, evitando maiores danos. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários, eu vou responder a todos. Eu gostaria de pedir uma ajuda, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comentem. Compartilhem e não esqueçam de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal.
Um forte abraço, até a próxima!